Recentemente a minha voz melhorou, mas eu vou evitar gravar vídeos longos. Então eu vou trazer semanalmente os melhores animes da temporada para vocês. Ah, mas Batman, e os vídeos longos de 2 horas? Um dia os animes da temporada vão ter 2 horas de duração, então você pode deixar juntar e vir aqui no final da temporada para assistir tudo de uma vez. Não só isso, mas o meu mano Liu Tires vai continuar trampando aqui comigo no canal, então vai continuar tendo alguns vídeos longos com a voz dele. O anime desse vídeo é sobre o mago que não consegue enxergar, e ele lançou logo 2 episódios de uma vez só. O anime se passa em um mundo de fantasia, e o garoto cego da história se chama Kunon Gurion. Ele nasceu cego, e a maior curiosidade de sua vida é saber como é enxergar, mas todos sabem que ele nunca vai conseguir fazer isso, porque ele é cego e nesse mundo não existe cura para isso. Então, tentando ajudar a entender, um homem diz que enxergar se trata da capacidade de ver cores e formas, mas o Kunon nem mesmo sabe o que significa isso. E o fato do Kunon ser cego nesse mundo é chamada de cicatriz deixada pelo Cavaleiro Sagrado Stoa. Todos dizem que o fato dele ser cego é algo maravilhoso que ele deveria ter orgulho, e apesar da sua cegueira ser uma cicatriz heróica, as suas empregadas ainda sentem pena dele. Os sentidos do Kunon são aguçados e ele consegue ouvir tudo que elas dizem, e de repente escutamos a voz da sua empregada chamada Iko dizendo que a professora Jenny chegou. Ela dá aulas particulares de magia para ele, e o Kunon ainda não gosta muito de estudar magia, mas a sua empregada diz que ele deveria aproveitar, já que ele possui o brasão da água, e ser capaz de usar magia é algo incrível. Mas ele não vê sentido nisso, afinal de contas, o que adianta saber usar magia se ele não consegue nem mesmo ir ao banheiro sozinho? Para ele não é tão ruim ir para o banheiro com a Iko, mas ele queria fazer isso sem a ajuda de ninguém. Eles chegam na sala e a professora se apresenta dizendo que vai ser sua tutora de magia. O nome dela é Dini, e logo que o Kunon começa a praticar magia, tudo já começa a dar certo. E como ele não pode ver, ela explica que ele usou uma magia da água, e ele já está dominando muito bem essa magia. O tamanho da bola que ele fez é equivalente ao tamanho do olho dele. Quando ela diz isso, o Kunon percebe algo chocante, e por um momento sua professora acredita que o ofendeu, falando sobre o olho dele, mas na verdade isso só deu uma ideia ao garoto. Agora o Kunon está refletindo consigo mesmo que ele pode criar um olho apenas usando magia. Enquanto come, ele não consegue disfarçar sua curiosidade em saber o formato das coisas. Agora para ele tudo se tornou interessante, até mesmo essa planta com gosto horrível que ele come, ele diz que é gostoso. O garoto está doente, ninguém gosta de comer mato, eu só como porque eu preciso emagrecer. Ele pergunta a Iko que folha suculenta é essa, e ela diz que ela se chama alface, e o alface está temperado com um molho de mostarda, e se tá com um molho de mostarda ele muda tudo. Mostarda e mel é muito bom, pode testar, cara, uma colher de mostarda, uma colher de mel, mistura tudo e come, uma delícia. Logo em seguida o Kunon pega uma fruta pensando que é uma maçã, mas na verdade é uma ameixa, e devido à sua nova curiosidade o Kunon andou comendo muitas coisas, e para sua empregada é um prazer preparar tudo isso para ele, e o Kunon revela que ele queria saber as coisas que ele está comendo, e a única forma que ele tem de saber isso é pelo toque e pelo cheiro. A Iko pega uma uva e tenta fazer ele adivinhar o que é, mas o Kunon ainda não consegue perceber de tão longe. Agora ele vai para a aula de leitura, e a professora pergunta que livro eles vão ler hoje. No caso dele, ele não vai ler livro nenhum, é ela quem vai ler o livro para ele, já que ele é cego. Então ele pede para que ele leia a história do Cavaleiro Sagrado Stoa. Ela acha o pedido estranho, mas a Iko diz que está tudo bem. A mulher diz que ele deve avisar caso se sinta mal com a história, mas o Kuon está ansioso para aprender mais sobre o cavaleiro que o fez nascer cego. Então ela começa dizendo que há muito tempo atrás houve uma grande guerra entre os heróis do mundo todo e o Lorde Demônio. O herói, no país deles, chamado Stoa, derrotou o Lorde Demônio com sucesso, mas acabou perdendo um braço e uma perna nessa batalha. Após a grande guerra, os descendentes do Stoa às vezes são crianças que nascem faltando algo. Pode ser um braço, uma perna ou, no caso dele, a visão. As pessoas consideram essas crianças como o retorno de um herói e as chamam de cicatrizes heróicas. Ele continua aprendendo mais sobre magia e consegue multiplicar suas bolas de água. O Kunon continua acreditando que no futuro ele vai conseguir replicar seus olhos só usando magia, e a sua empregada Iko o motiva muito, dizendo que ele é um mago muito raro. Então ele vai conseguir sim fazer isso, mas logo em seguida ele cai no chão, pois usar magia é muito cansativo. Por isso ele tem um longo caminho para concluir esse feito. A Iko acha que o Kunon está triste e pergunta se o grande amor dela não é o suficiente para ele. Ele diz que adora o amor dela. A Iko fica feliz e revela que se o amor que ela dá não fosse suficiente, a única opção que restaria para ela deixá-lo ainda mais feliz é dormir junto com ele, mas ele se recusa a dormir com ela. Por fim, ele conclui que não tem força física, nem conhecimento suficiente para criar o seu olho, mas para Iko isso é normal, já que ele tem apenas 7 anos de idade e come muito pouco. O Kunon, por outro lado, acha que está muito atrasado. Ele usou apenas uma magia básica e acabou desmaiando, mas a Iko diz que aumentar de repente a quantidade de comida que ele come e de exercício enquanto pratica magia não é bom para o corpo dele. Ele deve ir se acostumando aos poucos. O Kunon diz que quer
quer criar músculos, mas correr e andar para ele é uma missão muito difícil. Por isso, a Iko diz que ele pode praticar esgrima. O Kunon diz que essa é uma ideia muito boa, então ela vai atrás de um professor qualificado. Ele agradece a Iko pela ajuda, e a Iko obviamente aproveita a oportunidade para pedir um aumento de salário, mas o Kunon diz que ela fez muito barulho durante o seu treinamento mágico, mas o objetivo dela era realmente chamar a atenção dele, pois se ele continuasse a ignorando, ela iria acabar devorando a banana dele de noite. Logo em seguida, vemos a professora Jenny chegando na casa do Kunon. Ele agora está treinando o uso de espadas. A Iko diz que ela chegou, e o professor de esgrima, chamado Ouro, percebe que o seu tempo de aula já acabou. Então ele se despede do seu aluno e vai embora. A Jenny pergunta por que ele começou a treinar esgrima, e ele diz que para se tornar um bom mago, ele precisa de conhecimento e força física. A Jenny agora nota que ele mudou bastante, e pergunta se ele quer fazer uma pausa antes deles começarem. Mas o Kunon se recusa a descansar, e diz que eles podem começar a treinar o básico novamente. Ele então mostra para sua professora um nível que ele já dominou a magia básica, e isso a deixa surpreendida, pois ele já aprendeu tudo. Mesmo que ela tenha ensinado bem pouco, o Kunon treinou bastante por conta própria, e dominou completamente o uso da magia básica. A cena então muda e vemos uma empregada chamando pela Mirika. Ela é uma princesa e ela odeia muito o seu noivo, que é o Kunon. Mesmo assim, se casar com o Kunon foi uma decisão tomada pelo rei e ela deve cumprir. Na carruagem, ela reflete que o Kunon possui uma cicatriz de herói. Por isso, ele é bem precioso para o reino de Yuglia. Mas o que a deixa mais triste é o fato do Kunon não demonstrar interesse nenhum nela. Por ser cego, ele sempre foi um garoto muito depressivo que não gostava de fazer nada ao lado dela. Por isso, todos os encontros que eles tiveram foram horríveis. Ao pensar que será obrigada a ver aquele rosto sombrio pelo resto da sua vida já a deixa triste. Mas diferente de tudo que ela pensou, dessa vez o Kunon estava completamente diferente. O garoto agora parece feliz e até mesmo deu boas-vindas para ela quando chegou. A Iko elogia a Mirika, dizendo que ela está linda. A Iko diz que se ela fosse um homem grande, barbudo, velho, com as mãos suadas, ela não iria aguentar e acabaria agarrando essa princesa fofa. Esse exemplo acaba sendo bem assustador, e logo em seguida Mirika pergunta se aconteceu alguma coisa com o Kunon, e ele diz que passou a gostar de magia, apenas isso. Ele mostra um pouco de suas habilidades mágicas para ela, fazendo novamente uma bola, e logo em seguida formando um arco-íris. O Kunon diz que sente muito por ter deixado ela incomodada, mas recentemente aconteceram muitas coisas divertidas, e ele quer compartilhar tudo isso com ela. Assim, os dois aproveitam o dia juntos, e no caminho de volta, vemos que a Mirika agora está muito feliz com a mudança do Kunon, e o Kunon percebe que essa foi a primeira vez que ele estendeu sua mão para a Mirika. A Iko diz que ele fez isso por ser um cavaleiro, por isso na aula de leitura, ele pergunta para sua professora como ele deve interagir com a princesa Mirika. Ele quer se tornar um cavaleiro digno dela, e se possível, ele quer conquistar o coração dela de verdade. Então a professora promete ensiná-lo comportamentos e etiquetas nobres para que ele consiga pegar as garotas novinhas. A Iko dá a ideia de fazer dele um homem com um senso de humor. Para a Iko isso é muito importante em homens, e ela adora um homem que sabe fazer piadas. Enquanto isso, a sua professora Ginny está refletindo sobre o que ela pode fazer, pois o Kunon conseguiu fazer 7 bolas ao mesmo tempo, usando magia básica, e isso é algo que nem mesmo ela consegue fazer. Para ela, o Kunon conseguiu atingir a forma perfeita da magia elementar. O Kunon evoluiu rápido demais, e não há nada que ela possa ensiná-lo agora. Por isso, ela precisa partir para o nível intermediário da magia. De repente, alguém grita com ela por ela estar fazendo barulho demais, e ela continua na sua reflexão. Ela acredita que o Kunon ainda não está pronto para usar magia básica, já que ele ainda é novo demais. Ensinar magias ofensivas para ele não seria seguro. Outra coisa muito importante é que esse emprego é bom demais e ela não quer perdê-lo, mas é muito cedo para ele aprender magia avançada. Ela está ficando maluca, pois ela não pode desistir de ensiná-lo, e no meio do seu desabafo ela acaba levando o esporro novamente. No fim, ela tem uma ideia, e no dia seguinte, ela diz que quer fazer algo um pouco diferente a partir de hoje, e o Kunon concorda. Para ele, independente do tema, conseguir ouvir a linda voz dela já é o bastante para melhorar o seu dia. A Ginny percebe que algo mudou novamente no Kunon. O que ela não sabe é que ele treinou bastante para tratar as mulheres muito bem, porém o garoto acabou se tornando romântico até demais. Ela ignora isso e avança com a explicação, dizendo que a magia que ele usa produz simplesmente água, e agora eles vão analisar a natureza dessa magia. Ela pergunta qual é a natureza da magia que ele usa. O Kunon então diz que a sua magia tem 3 passos. Primeiro, ele produz a água. Ele reúne a água, fazendo flutuar. E por fim, ele mantém a água em um formato esférico. Ela o parabeniza por já saber o básico, mas ela diz que ele também pode adicionar outras coisas à sua magia, como a temperatura, a viscosidade e vários outros tipos de componentes podem ser adicionados. Apesar dele estar criando água, existem muitos tipos diferentes. Ela cria 2 esferas de água e pede para ele tocar nelas. Uma está fria e a outra está quente. Ela diz que adicionar esse tipo de componente cria originalidade à magia, e isso é a individualidade decisiva de um mago. Ela diz que é esse tipo de alteração na magia que define se você é um mago bom ou se você é um mago bosta. O Kunon já entendeu tudo, então ele põe a água em um copo e pede para Iko beber. Ela prova e sente o
sabor da maçã, mas o Kunon corrige ela, dizendo que esse é o sabor de uma ameixa. Segundo ela, essa bebida tem um gosto muito bom e fácil de beber, e a Dini acabou ficando um pouco triste com isso. Ela passou a noite toda pensando em algo que o Kunon não pudesse fazer rapidamente, para que ela conseguisse se manter por bastante tempo nesse trabalho ensinando, mas infelizmente não deu certo, e o Kunon já aprendeu tudo rapidamente. A Dini diz que ele deve ser capaz de fazer tudo, mas o Kunon afirma que sentiu um pouco de dificuldade, e no futuro ele ainda vai mostrar que é capaz de fazer algo melhor. Quando a noite chega, vemos que ele ainda está refletindo sobre isso. Ele entende sobre a forma e o aroma, mas infelizmente ele não consegue notar as cores, e se ele não souber diferenciar, ele não vai poder provocar mudanças mágicas e nem criar olhos. Por isso ele vai se esforçar para encontrar um jeito, já que a sua vontade de ver tudo que há no mundo é muito mais forte. No dia seguinte, Aiko pergunta o que ele quer beber. Ele diz que quer um chá com leite, mas que sem leite também cairia bem. Ele faz água quente para ajudar no processo, e para Aiko, a magia é algo misterioso e incrível. Para ela, que não sabe usar, a magia parece um milagre de Deus. De repente, ele sente algo. Ele não sabe como, mas parece que ele conseguiu enxergar por um momento enquanto fazia essa magia. Aiko fica sem acreditar, e se isso for uma mentira, ela jura que vai dar um tapa nele. O Kunon também não tem certeza. Talvez seja só coisa da cabeça dele. Ela acha que ele pode estar tentando fazer piadas com ela, e se for isso que aconteceu, ela vai ensiná-lo agora que piadas de mau gosto são inaceitáveis. Mas antes de apanhar, ele afirma que conseguiu ver cores, ou melhor, ele conseguiu senti-las através da magia. Ele pega uma maçã verde e pergunta se ela é vermelha. Ela diz que não, mas Aiko entende que como essa é a primeira vez que ele vê algo, ele ainda não sabe nem mesmo o nome de uma cor. Aiko especifica que essas maçãs são verdes, e elas não são somente verdes, elas são verdes claras. Ele deve conseguir diferenciar o claro do escuro, mas isso só confunde ainda mais a cabeça dele. Ela pergunta quantas maçãs tem no pote, e ele consegue identificar que são 3 vermelhas e 2 verdes, e Aiko acha isso inacreditável. Para ela, é um verdadeiro milagre, por isso ela vai contar para o pai dele, pois ela sabe que a felicidade do pai dele significa um aumento para ela. O Kwon percebe que o quanto mais perto ele estiver, melhor ele consegue enxergar. Para ele, tudo fica ainda mais claro através do toque. O seu pai o pergunta se ele pode ler livros, e ela confirma que ele já consegue identificar as letras, só de passar o dedo por cima do livro. No entanto, ele ainda precisa aprender a ler essas letras, mas como o Kunon está fascinado por livros e guias com desenhos, ele com certeza vai aprender tudo rapidamente. O seu pai diz que ele pode voltar para a casa principal agora. O Kunon está morando separado porque ele ainda não queria que os outros se sentissem mal por ele. Além disso, ele não queria dar trabalho para sua mãe, que acabaria cuidando dele o tempo todo. A Aiko não acha uma boa ideia, já que o Kunon está em uma fase onde ele está evoluindo muito, e o mudar para um outro ambiente poderia fazer com que ele parasse de evoluir. Em momentos como esse, causar uma grande diferença de ambiente pode acabar atrapalhando os objetivos do Kunon. O pai dele concorda, dizendo que isso realmente faz sentido. Caso alguém da família queira vê-lo, basta vir visitá-lo. A Aiko diz que não se importa em cuidar dele sozinha, já que ela faz tudo pelo dinheiro. A alegria dela com certeza faz bem para o filho dele, e por isso o pai do garoto a agradece. Mas para ela, ao invés de palavras, ela diz que ele poderia dar um aumento de salário para ela. A seguir, vemos o Kunon preparando um experimento. Está quase na hora da sua professora chegar, e ele quer que ela o avalie. Ele faz uma bola vermelha imensa, similar aos olhos de um coelho branco. Agora ele já consegue sentir perfeitamente as cores. De repente, ele nota sua família chamando por ele. Todos vieram visitá-lo e ver como ele está. Afinal de contas, eles estão curiosos com o fato dele agora conseguir enxergar as cores. O Kunon diz que a voz da sua mãe é linda e que ela parece um passarinho cantando. Ele faz o truque que ele pensou que seria muito divertido, deixando a bola gigante de água vermelha cair em cima dos dois. No entanto, isso só acaba assustando a sua mãe e ela acaba desmaiando. E é só nesse momento que a Aiko explica que a cor vermelha também é a cor do sangue humano. Ou seja, para todos parecia que ele estava coberto de sangue. O pai dele o põe de castigo sem mesada por 2 meses. E a Aiko acaba recebendo um corte salarial de 3 meses, o que deixa ela completamente maluca. A Dini vê o mar de sangue que o Kunon criou de longe, e ela se pergunta até onde o Kunon vai chegar. Ela acredita que se ele continuar evoluindo desse jeito, ele terá grandes chances de conseguir o título mais importante do mundo, que no caso é o título de Mago Azul. Depois disso, vemos o pai do Kunon conversando com seu outro filho. O pai do Kunon pretende enviá-lo para a escola, mas o pai do Kunon acredita que ele vai ficar assustado com o mundo e as pessoas desconhecidas. Por isso, ele pede para que o seu outro filho vá junto com ele. O nome do irmão mais velho é Isho, e ele tem lembranças de quando ele chamava o Kunon para brincar. O Kunon tinha medo, mas o seu irmão sempre estava dando a mão para ele, até que um dia o Kunon caiu. E para o seu irmão mais velho, isso foi um grande trauma. Mesmo assim, ele aceita o pedido do seu pai, prometendo proteger o Kunon, custe o que custar. Do outro lado da tela, vemos o Kunon lendo um livro, e a Aiko pergunta do que se trata. Ele diz que é sobre uma técnica de adivinhação pela água. Ao encher um recipiente tratado magicamente com água, dizem que isso ajuda a encontrar objetos perdidos e prever o futuro. A Aiko pergunta se pode encontrar o brilho da juventude que
ela perdeu em algum canto, e ele diz que ela ainda é jovem, está no auge da juventude. Então ela muda de ideia, pedindo para ele encontrar um marido para ela usando essa técnica, mas ela não precisa se preocupar com isso, pois de acordo com Kunon, nenhum homem vai deixar uma mulher linda como ela sozinha. Ele diz que se não tivesse a Mirika como noiva, ele já teria ficado com ela. A Iko, como uma empregada muito divertida, acha isso engraçado. Ela não consegue imaginar um garoto como ele ficando com uma mulher 10 anos mais velha. Logo em seguida, a professora de leitura chega e eles começam a estudar. Além das aulas, ela também o ensinou a se comportar como um cavaleiro aristocrático, o tipo de cavaleiro que faz piadas engraçadas. Ela não sabe se isso foi realmente bom, mas homens divertidos são atraentes. Para ela, isso de certa forma combina muito com Kunon. Ele percebe a preocupação e faz um brinde aos belos olhos dela. Ela nota que desde que eles se conheceram, ele ficou bem mais adorável. O Kunon nota que esse café é uma produção do Novo Reino, envelhecida por 12 anos, o que deixou o aroma muito bom. Mas a Iko diz que essa produção, na verdade, é apenas um vinho barato, que nenhum gosto bom tem. Após isso, a Iko e ele vão ao encontro com o pai dele, dessa vez em uma outra casa. Eles atravessam uma floresta e ela pede para ele criar bolas de água quente, já que está muito frio. E por mais estranho que possa parecer eu dizer isso, a Iko se esfrega na bola dele e diz que a sensação é muito agradável. Ele envolveu a água em uma membrana super macia e super elástica, mas isso ainda está em fase experimental. Ela diz que a maciez deu vontade de usar isso para dormir, e o Kunon diz que também pensou nisso. Ele pergunta a Iko se o seu pai tem algo a dizer para ele. Ele diz que está com medo de ter feito alguma besteira, mas a Iko acha que não é isso. Provavelmente ele não fez nada que dê motivo para levar um esporro. Afinal de contas, ele já aprendeu a lição desde o dia com um banho de sangue. Aquilo foi algo chamativo, mas um pouco exagerado. Mas a Iko até que gostou. Quando chegam na casa, eles estão recepcionados pelo mordomo. Seu nome é Baren e ele estava à espera dos dois. Seu irmão aparece dizendo que faz tempo que não se vê. Ele pergunta se não precisa mesmo guiá-lo pela mão, e o Kunon responde que não, já que ele consegue perceber boa parte do que rodeia ele. A magia realmente mudou sua vida. Ele não é mais aquele garoto triste que o seu irmão se lembrava, e está feliz por isso. Eles atravessam a porta e se encontram com os pais do Kunon. Seu pai diz que tem algo importante para falar. A professora Fleuve de leitura disse que ele concluiu os estudos equivalentes à escola aristocrática. Por isso, seu pai pergunta se ele quer ir para a escola presencialmente. Ele diz que não, pois as pessoas em volta provavelmente vão se incomodar com a presença dele. Além disso, há outras coisas que ele quer priorizar por agora. O seu pai o apoia em suas decisões. O Kunon então pergunta se há algum problema em ele não ir. Seu pai então diz que, na verdade, todos os filhos da nobreza são obrigados a frequentar a escola. Em teoria, ele também é um aluno de uma escola aristocrática, mas isso não é suficiente. Por isso, o rei mexeu os pauzinhos e deu um jeito dele conseguir o diploma da escola mais rápido. Seu pai quer que ele pense melhor. O Kunon sabe que isso é contra a lei e pergunta como ele vai conseguir gastar sua mesada estudando. O seu pai se irrita e diz que não é sobre isso que eles estão falando agora. Os dois começam a discutir gritando. O Kunon acha que vai ser desperdício de dinheiro e ele não vai ter onde gastar. Por fim, ele ainda acha que o seu pai está bravo pelo que aconteceu no jardim e pede desculpas por ter transformado tudo em um mar de sangue. O seu pai diz que se ele fizer aquilo novamente, ele vai ficar sem mesada por 6 meses. E depois de brigar muito, eles se acalmam e voltam para a conversa original. O pai do Kunon quer que ele reflita sobre a princesa Mirika. Ele diz que aqueles que não cumprem com seus deveres como nobres acabam em desvantagem entre a sociedade. Por culpa dele, a posição da princesa Mirika no futuro pode ser prejudicada se ele não estudar. Por isso, ele não tem escolha a não ser ir. Sinceramente, ele não gosta disso, mas de acordo com seu pai, ele não vai precisar frequentar a escola por anos. Ele vai fazer o exame de promoção e se ele passar, ele pode obter um diploma oficial de graduação. Ele vai fazer 5 provas, então ele precisa ir para a escola apenas 5 vezes. A princesa Mirika e o seu irmão vão se formar na próxima prova, já que eles estão a 4 provas adiantados. E após descobrir tudo isso, Kunon finalmente concorda em ir para a escola. Afinal de contas, ele não quer ser um peso morto na vida da Mirika. E se esse é o caso, a sua mãe vai fazer os preparativos para ele ir para a escola. Ela sabe que ele precisa de roupas, sapatos e alguns casacos da moda, mas primeiro eles vão tirar as medidas dele com a ajuda da Iko. O seu pai diz para o Ishu que há outros membros da família real estudando na escola. Talvez eles se encontrem com o Kunon ou com a princesa Mirika, mas o Ishu diz que está tudo bem, ele vai estar junto para resolver o problema. O Kunon revela para sua noiva que vai para a escola, mas ele vai apenas durante os 5 dias do exame de promoção. Para ela isso é ótimo, ela vai poder passar um tempo na escola com ele, e sendo sincero, ele nem mesmo entende como realmente funciona uma escola, mas a Mirika o acalma dizendo que ele não precisa se preocupar, já que vai estar acompanhado por ela. Mesmo assim, ele está preocupado, porque se ele estiver junto dessa princesa linda, os garotos que gostam dela vão ficar com ciúmes, mas ela diz que isso não é um problema, fazendo ele achar que ela não é popular. Ela afirma que é sim, afinal as princesas são populares e tem 5 garotos que gostam
dela. E como os garotos estão em maior número, o Kunon acha que deve comprar uma varinha para autodefesa, só por precaução. Ele agora já está arrumado, e a Iko acha ele maravilhoso. Ela diz que ele está parecendo um príncipe de contos de fadas, e o Kunon brinca dizendo que finalmente descobriram a identidade dele. Ele pede desculpas por não ter contado isso antes, e o Ishu não se lembra do seu irmão sendo tão brincalhão assim. Eles entram na carruagem, e o Kunon faz uma magia para proteger as rodas. O Ishu nota que a proteção serve para não deixar a carruagem balançar, e isso está funcionando muito bem. Ela tremia muito, deixando todos com dores nas costas, e no fim ele percebe o quão boa a magia é, e ele acredita que o seu irmão vai encontrar um ótimo emprego no futuro. O Ishu pergunta se ele está com medo de ir para longe de casa, mas o Kunon está bem confiante por ter se tornado um pouco mais forte. Ele sabe que causou muita preocupação ao seu irmão, mas agora o seu irmão não precisa mais se preocupar tanto com ele. Quando ele caiu e se machucou, ele sabe que o seu irmão passou esse tempo todo se culpando, mas agora está tudo bem, pois aquele garoto de antes que não sentia nem mesmo vontade de viver desapareceu, e agora ele quer viver a vida independente do que aconteça. O Ishu percebe que o seu irmão realmente mudou desde que conheceu a magia, e o Kunon continua dizendo que mesmo que todos os humanos morram, ele decidiu que vai viver. Ele vai viver uma vida bem longa, e ele acaba exagerando em suas palavras, parecendo um garoto completamente egoísta, mas o que ele quis dizer é que ele terá uma vida longa, a ponto de sentir pena do resto da humanidade. Mesmo assim, tudo ainda soa estranho para o Ishu, e ele nota que quem fez toda essa diferença na personalidade do seu irmão provavelmente foi aquela empregada maluca. O Kunon sente que a escola já está perto, afinal de contas ele consegue sentir muitos inúteis por perto. Quando eles chegam, a Mirika já estava os esperando. O Kunon diz que ouvir a voz dela logo de manhã faz o seu dia começar melhor, e ela o acha muito fofo, e diz que a gravata de borboleta dele está muito bonita, mas ele afirma que nada é mais bonito do que ela, e o fato dos dois estarem se dando tão bem impressiona bastante o Ishio. Quando eles iriam entrar na escola, do nada, o Kunon começa a sentir a presença das pessoas no local. Não só a presença, mas como diversas vozes também. Se fosse o seu eu antigo, ele desistiria ali mesmo, mas agora ele é uma pessoa completamente diferente. O Kunon então pergunta se ele pode virar mulher agora, e a Mirika no homem. No caso, ele só queria ajuda para subir a escada, como uma dama pediria. Logo em seguida, vemos a senhorita Cat, que está esperando pelo Kunon. Ela diz que ele é o segundo filho de um marquês com uma cicatriz heróica, e ouviu rumores dele ser uma criança tímida e depressiva, e por ser uma professora novata, ela não sabe como pode orientá-lo, mas ela pretende fazer o seu melhor. De repente, ela ouve algumas garotas comentando sobre um príncipe que está chegando na escola, e essa pessoa é o Kunon. Ela corre para se apresentar para ele, dizendo que vai ser sua guia. Ele se apresenta também, mas ele se apresenta como se fosse uma garota, e a professora fica sem entender nada. Ele explica que biologicamente é homem, e sua personalidade também é masculina, só que no momento ele se identifica como uma garota, e a professora continua sem entender nada. Então, o Ishu e a Mirika se despedem, deixando o Kunon aos cuidados da professora, que agora acha que vai ser uma missão bem difícil aturar esse garoto. Bem perto dali, alguns garotos estão encarando o Kunon pela janela. Eles sabem que o Kunon é o garoto da cicatriz do herói, o primeiro que nasceu em 100 anos, e recebeu até mesmo a bênção do rei. O líder desses garotos se incomoda, por isso todos tentam reduzir o Kunon, dizendo que ele não parece grande coisa. Eles acreditam que o Kunon é apenas um deficiente comum, e que a história de cicatriz é apenas uma superstição, e o garoto loiro entre todos eles se trata do príncipe Leek. Enquanto eles estão lá com raiva, o Kunon vai para uma sala com a professora Cass. Ela pergunta se ele tem ideia do que é um exame de promoção, e ele só sabe que se passar no exame 5 vezes, ele vai ter o direito de se formar. Mas ela diz que depois que uma prova é aplicada, existe um período de preparação para a próxima. No caso do Kunon, as provas serão feitas de forma concentrada, ou seja, ele não vai ter tanto tempo para se preparar para a próxima. Esse pedido foi feito pelo seu pai e o rei. O Kunon diz que os dois estão abusando da lei e pressionando a escola, por isso ele pede desculpas. A Cast finge que não ouviu isso, pois ela não quer arrumar problema, e o Kunon percebe que isso é comum desde os tempos antigos na alta sociedade, e a professora ignora tudo, dizendo que caso tenha algo na prova que ele não entenda, ele deve chamá-la. Quando o Kunon pega a prova, ele percebe que a prova parece muito fácil, o que provavelmente deve ser obra do rei e do seu pai. Ele então começa a falar para a professora que seu pai e o rei são ladrões, mas ela ignora tudo. Assim, em pouco tempo ele termina a prova, e a Cast não imaginava que esse garoto iria ficar falando tantas bobeiras durante a prova. Mesmo contando piadas e falando coisas estranhas, ele respondeu todas as questões de forma correta, por isso ela não consegue acreditar no que está vendo. O Kunon e a Mirika depois disso vão para o refeitório. Ela pergunta o que ele quer comer, mas de repente eles são interrompidos pelo Like e seus capangas. Príncipe tenta intimidar o Kunon e sua irmã. A Mirika tenta defendê-lo, mas o Like manda ela calar a boca. Rapidamente o irmão do Kunon aparece tentando defendê-lo. Ele diz que na escola todos têm direitos iguais, não importa o status social, mas o Like parece não se importar com isso. E enquanto tudo isso acontecia, o Kunon usou a sua magia secretamente para deixar a calça do Like suja, e usando a sua magia ele deixou o líquido quente e até mesmo adicionou um cheirinho de urina. Por conta disso, o Like corre envergonhado e seus capangas vão junto. E agora que o incômodo foi embora, ele chama o seu irmão para comer um hambúrguer. O Ishu percebeu rapidamente que foi o seu irmão quem fez essa magia
magia, mas o Kunon apenas ignora, não admitindo que foi ele. O Like é apenas o irmão um ano mais velho da Mirika. Ele é o 6º filho, e o Kunon descobriu isso agora. Ele fica se perguntando por que o irmão dela trata ela com tanta ignorância, mas a própria Mirika diz que não sabe. É nesse momento que o Kunon revela estar feliz pelo seu irmão ser sempre um cara muito carinhoso com ele. Ele fica muito orgulhoso por tê-lo como seu irmão, e o seu irmão por dentro fica muito feliz ao ouvir essas palavras. Ao mesmo tempo, ele sabe que o Kunon fez algo terrível com uma pessoa terrível, que pode tentar fazer de tudo para acabar com a paz dele. O Ishio não faz ideia do que deve relatar para o seu pai, e enquanto ele está nessa dúvida, o Kunon está aproveitando o seu hambúrguer, coisa que o Ishio também deveria fazer segundo a Mirika. Afinal de contas, não vale a pena se preocupar com isso agora. Então o Ishio apenas tenta relaxar um pouco, esperando que o seu irmão consiga se formar rapidamente sem mais problemas. O que ele não sabe é que do outro lado da tela o príncipe está muito irritado. Assim termina os 2 primeiros episódios do anime Kunon Dersoserer. Eu vou trazer esse anime semanalmente aqui pra vocês, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando essa delícia de anime.